pode vir a atrapalhar uma rotina, por exemplo, que já estava super bem encaixada. Então, eu já venho fazendo a rotina com o meu bebê tem um tempo e vem dando tudo certo, já tem uma certa autonomia de sono, não briga para dormir, já consegue ter noites sem despertares e de repente, de uma hora para outra, tudo muda. E aí aquele bebezinho super colaborativo, bonzinho, tudo que você gostava de tentava fazer, vai e dava certo, passa a não aceitar mais nada. Aquela indução de sono, aquela autonomia que antes acontecia super rápido, passa a demorar muito tempo para acontecer. Ou ele passa a ter a necessidade da presença do cuidador principal para iniciar esse sono, coisa que não fazia. O que pode desestabilizar os nossos bebês? Quase tudo. E por que eu digo quase tudo? Dentro do primeiro ano do bebê, ele passa por uma evolução absurda, uma evolução maior do que o que a gente teria em 10 anos de uma vida de adulto. Isso dentro de um ano. Então, dentro de um ano, ele vai aprender muitas habilidades. A visão dele vai ter grande diferença, principalmente nos 3 primeiros meses, que ele só enxergava um palmo na frente. Agora ele tem uma amplitude muito grande. Durante esse um ano, o seu bebê ele vai criar toda a base de armazenamento de informação. Então, o que é um cachorro? O que é uma pessoa? O que é uma árvore? Todos esses armazenamentos vão acontecer dentro desse um ano. Dentro desse um ano, ele também começa a entender que existe vida além da mãe, que quando ele faz uma ação tem uma reação. Então é muita coisa que acontece fisicamente, mentalmente com os nossos bebês. E o que isso acarreta? Essa alteração. Então, tanto alteração física, a gente vê, eles nascem muito pequenininhos e quando completa um ano, são bebês completamente diferentes e também vai trazer essas conquistas de desenvolvimento, essas conquistas de identificações pessoais e isso gera um conflito. Assim como quando nós estamos aprendendo uma atividade nova, um cargo novo no trabalho, qualquer coisa que tire a gente da nossa zona de conforto, vai gerar uma certa agitação, vai gerar uma certa dificuldade em conseguir relaxar. E é por esses processos que os nossos bebês passam. Então, se o seu bebê, ele tá no finalzinho do terceiro mês, por exemplo, e aí ele aprendeu a fazer o movimento de rolamento, barriga para cima, barriga para baixo. Enquanto aquele movimento não for natural para ele, ele gasta muita energia física e mental para a execução daquela atividade. Por exemplo, no caso dos bebês que estão aprendendo a engatinhar, como é o caso da sua bebê aqui, Dai. Quando o bebê ele está aprendendo a engatinhar, ele gasta muita energia naquilo. Então ele precisa pensar antes de fazer, ele precisa pensar em como se manter na postura, como frear aquela postura. Ainda não é natural. E nada que não seja natural vai passar despercebido. Então, é comum que eles tenham essa maior dificuldade à noite de desligar o cérebro, de parar de pensar naquele movimento que está aprendendo durante o dia. E mais, é durante a noite que a mágica acontece. Então, é durante a noite que o seu bebê vai trabalhar memorização, que ele vai treinar essas posturas. Então, é super normal e esperado que o seu bebê vai acordar de noite para praticar o que ele aprendeu de dia. Então, se o seu bebê está aprendendo a rolar durante o dia, à noite é muito normal você deixar o bebê numa posição e aí quando você acorda de madrugada para ver a babá eletrônica, acompanhar como está o seu bebê, você olha o seu bebê tá lá rolando para cima e para baixo, acordado às 2 da manhã. Ou, no caso do bebê que está aprendendo a engatinhar, você olha a babá eletrônica, você escuta aquele barulhinho no quarto, no berço, e aí você liga a babá eletrônica. E quando você vai ver, o seu bebê tá ali, engatinhando, na posição de 4 apoio, fazendo aquele movimento frente trás, que é o primeiro passo antes do engatinhar. E tem algum problema com isso do bebê testar essas posturas na madrugada? De jeito nenhum. É o que a gente espera que aconteça. O bebê saudável, ele vai passar por esses marcos de desenvolvimento motor e ele vai treinar à noite. É à noite que a memorização acontece. Então, é à noite que ele vai fortalecer o novo aprendizado. E o que nós, mães, cuidadoras principais, na grande maioria dos momentos, precisamos fazer durante um momento na madrugada como esse, em que o nosso bebê acorda e começa a testar as atividades?
Nada. Nada. A gente não vai intervir. Se o seu bebê acordou, resmungou, começou a falar sozinho, a brincar, a treinar as posturas que aprendeu durante o dia, mas ele não está chorando. Ele só está treinando, ele está brincando. A gente não vai intervir. A gente deixa. O melhor cenário seria que nós nem percebêssemos essa movimentação no berço. Então, o melhor cenário seria o bebê acordar, testar as posturas, testar tudo que ele precisa testar e depois ele retomar o sono. Depois que ele fez todo o processo que precisa ser feito na madrugada, ele retoma o sono e nós nem ficamos sabendo. Então, no outro dia, é literalmente acordar e falar: hoje o meu bebê não teve despertares. Mas teve. É que nós não percebemos. Então, quando o seu bebê estiver em fase de teste na madrugada, não devemos intervir. É fisiológico, é saudável, é desenvolvimento. Quando que a gente precisa intervir? Quando houver o choro. O choro, ele é comunicação. Então, se o seu bebê, ele chorou lá no berço, lá no espacinho dele, no quartinho dele, aí sim, a gente liga a babá eletrônica, a gente vê o que está acontecendo e vai intervir se houver a necessidade nesse choro. É somente nesse momento que a gente vai intervir na madrugada. De restante, novamente, é esperado essas atitudes e essas atividades do bebê na madrugada. Isso é quando essa mudança de humor, essa mudança de calmaria nos bebês estão ligadas diretamente com o desenvolvimento motor. Mas também é preciso levar em conta que nossos bebês são emocionais, 100% emocionais, até por volta do quarto ano. Então, quando acontece um dia agitado, não precisa nem ser relacionado ao desenvolvimento do bebê, mas uma agitação no dia, o ambiente da casa não está tão favorável, então os pais não andam muito bem, o relacionamento entre eles está estremecido, o relacionamento no trabalho não está muito bom. Então, a partir do momento em que nós também estamos com o emocional abalado, grandes chances de abalar o emocional do nosso bebê também. Então, é muito importante, sempre que houver uma mudança de padrão no seu bebê, analisar o motivo, o possível motivo dessa mudança. Então, a gente sabe que desenvolvimento, marco de desenvolvimento, pode deixar o bebê estressado, irritado, mudar a personalidade dele por um período, né? Por alguns dias. Mas, se eu não observei nenhum novo aprendizado, então meu bebê não teve nada de diferente, não conquistou nenhuma nova habilidade nesses dias, mas teve mudança de padrão, então eu preciso entender o que pode estar abalando esse emocional dele. Começou na escolinha, eu voltei a trabalhar. Como eu falei, eu não estou muito bem no meu relacionamento com o meu marido, a gente anda brigando, se desentendendo, ou eu não estou bem no meu trabalho, profissionalmente, ou eu não estou bem comigo mesma, então eu estou numa fase mais difícil emocionalmente, como mãe, como mulher, como esposa. Possivelmente eu esteja passando essa influência. Possivelmente a casa esteja passando essa influência para o bebê. Então, o emocional também vai trazer mudanças no padrão do seu bebê e precisa de atenção, tá? Então, eu não consegui observar nenhuma nova conquista de desenvolvimento. Opa, eu me afasto e eu preciso analisar como é que está o emocional na minha casa, como está o meu emocional, o emocional do meu marido, porque isso também vai trazer influências pro emocional do seu bebê. Quando nós vamos incluir uma atividade nova, um hábito novo na vida dos nossos bebês, também pode gerar estresse. Então, meu bebê vai começar a frequentar a creche, a escolinha. Isso vai gerar uma mudança nele, porque é um novo hábito, é algo novo que você está implementando no dia dele. É algo que tira ele da zona de conforto que ele já tinha, que era aquela rotina pré-estabelecida, ele já sabia os horários, ele já sabia tudo que vinha a seguir no dia dele e agora tem uma novidade. Isso pode sim gerar insegurança no seu bebê, pode gerar estresse nele e isso vai refletir na forma como ele age. Então você pode ter um bebê mais resistente, você pode ter um bebê mais nervoso, você pode ter um bebê com maiores dificuldades para conseguir um relaxamento, por exemplo. Se eu volto ao trabalho e o meu bebê que passava o dia inteiro comigo vai ficar com babá, vai ficar com a avó, vai para a escola.
ele vai sentir também essa diferença. Ele tinha mãe para tudo. Ele tinha mãe em todos os momentos. Então, sim, é um baque. É uma mudança que vai tirar o bebê do conforto, da segurança que ele tinha na rotina. E isso também, com certeza, vai influenciar no emocional do seu bebê. Então, a gente precisa sempre enxergar os nossos filhos com o respeito que nós adultos gostaríamos de ter. Toda vez que vamos iniciar um projeto novo na nossa vida, uma fase nova na nossa vida, e a gente se sente inseguro, e a gente se sente desconfortável, não pertencente àquele ambiente, o que nós gostaríamos? Não é da empatia, de alguém chegar e falar, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E a gente precisa trazer esse conforto para os nossos bebês. Então, quando eles estiverem em uma fase desafiadora, em um momento de novas conquistas, em um momento emocional difícil, mesmo que ele não tenha. Ele não tem uma culpa direta naquilo. Então, por exemplo, é um emocional meu e do meu marido que está abalado. Meu bebê não tem culpa nenhuma com aquilo. Mas eu preciso ter a empatia de saber que vai respingar nele. Ele faz parte do nosso ambiente, ele faz parte desse ambiente da casa. Quando a gente começa a enxergar as dificuldades dos nossos bebês, não como, caramba, mais uma fase difícil. Meu Deus, eu tô cansada como mãe. Não tem um sossego. Quando não é dente, é desenvolvimento. Quando não é desenvolvimento, é emocional. Quando não é emocional, é porque quando a gente para de enxergar essas dificuldades como dificuldades para nós e a gente entende que se para nós é difícil, imagina para eles, tudo fica mais fácil. Porque a gente começa a identificar que uma forma de ajudá-los a se acalmar é sendo a calmaria. Que uma forma de conseguir relaxá-lo, se ele está muito intenso, então uma forma de relaxá-lo é dar mais tempo. Então a gente dá mais tempo. E a partir desse momento em que conseguimos entender, conseguimos respeitar as fases pelas quais os nossos bebês estão passando, a gente começa a encontrar saída para aquilo. Então eu consigo entender o que eu preciso fazer. Porque eu entendi meu bebê, eu me coloquei no lugar dele, se fosse comigo. Quando o seu bebê ele está então passando por essas dificuldades emocionais, de relaxamento, de frustração com uma atividade nova que não acontece, nunca lhe fica bom, ele nunca consegue dominar aquele novo desenvolvimento, como que nós podemos ajudar? Existem alguns pontos. Em primeiro lugar, nós vamos usar dessa empatia, já que sabemos que é difícil para eles. Então a gente usa dessa empatia para quê? Para trazer mais calma. A partir do momento em que nós conseguimos manter a nossa calma e gerar e trazer o nosso bebê para essa calmaria, tudo fica mais fácil. Não podemos esquecer que mãe estressada não vai conseguir acalmar bebê, nunca. A gente estressada não seremos capazes de conseguir acalmar ninguém. Então, durante um momento de um bebê mais bravo, mais crítico, mais difícil, a gente precisa se manter calma. Um outro ponto é a questão do tempo. Ofertar tempo. Ofertar condições para que o seu bebê possa conseguir esse processo de desaceleração, de calmaria. Então, quando for hora de ir para a soneca, quando for hora de ritual de boa noite, a gente vai com calma, a gente vai com tempo, a gente se prepara antes para aquele momento. Se eu entro no quarto com um bebê que já está com dificuldade e ali eu fico acelerando o processo, filho, você tem que dormir. Amor, agora é hora de dormir. Fecha o olho, para de chorar, vai para berço, tira berço. O que eu tô passando para ele naquele momento? Toda a minha agitação. E eu agitada não vou conseguir outro resultado que não seja a agitação do meu bebê também. Então a gente vai com tempo. A gente vai dar tempo para que aquele momento a minha atenção e o meu tempo seja exclusivo do meu bebê. Se por acaso tá muito difícil, então realmente é uma fase que tá mexendo demais com o seu bebê, mudou o padrão dele, ontem era um bebê, hoje é um outro completamente diferente, você pode sim aumentar o tempo durante o ritual de boa noite. Então, se eu faço um ritual mais rapidinho, então é um banho de 5 minutos, eu posso aumentar esse banho. Se o meu bebê ele relaxa nesse banho, eu aumento. Eu dou mais tempo, eu coloco 10 minutinhos de banheira.
Eu fico ali massageando ele, põe olhinho de essencial dentro da água, coloco camomila. Eu vou achando jeitos de otimizar esse ritual de boa noite. Então, eu aumento o tempo do banho, eu aumento o tempo de colinho, de troca de carinho ali, de amamentação. O que o meu bebê gosta é de ficar no meu colo, então sendo ninado brevemente na desaceleração, eu aumento esse tempo. O que o meu bebê gosta é de brincar dentro do quarto comigo, com o pai, aquele momento em família, deixa meu bebê feliz, deixa meu bebê relaxado, eu aumento esse tempo. Eu vou observar dentro do ritual de boa noite o que faz bem pro meu filho. E eu aumento aquele momento. Se, por exemplo, o meu bebê ele já tem autonomia de sono, mas ele pede para eu ficar um pouco com ele, ou eu sinto que quando eu saio, ele responde de uma maneira que ele não estava mais respondendo. Eu não preciso me tornar indiferente àquele momento, àquela necessidade, porque eu não quero que o meu bebê aprenda a ter, desaprenda a ter autonomia. Se eu voltar a ficar um pouquinho mais com ele no quarto, ele não vai querer nunca mais dormir sozinho. A gente não faz guerra com o bebê. Então, se naquele dia específico você sentiu que ficar ao lado do berço, ficar ao lado da cama montessoriana, da caminha do seu bebê, trouxe um relaxamento maior, ele não chorou, ele tá tentando dormir, e você ao lado trouxe essa confiança, essa segurança para ele, faça. Naquele dia é o que o seu bebê estava precisando. Se o meu bebê precisou de mais tempo no colo e mais relaxado pro berço, faça. É o que o seu bebê está precisando naquele momento. Melhor do que manter a regra, então eu ensino autonomia, eu vou manter essa autonomia, e aí o seu bebê chora, o seu bebê fica extremamente estressado, e todo o trabalho que você vinha fazendo naquele ritual de boa noite se perde naquele momento. Porque você não cedeu, você não quis mudar as coisas. Mas uma rotina com o bebê, hábitos saudáveis com bebês, sofre variações. E a gente precisa ter essa empatia, essa sensibilidade de entender quando o meu bebê precisa de mim, tá? Então, nesses momentos de maior dificuldade, não adianta querer seguir a risca de não vou ceder, não vou fazer diferente, certo? Por quê? A gente não quer guerra. O momento de desaceleração e da pré-soneca é exatamente para conseguir um relaxamento. O momento de ritual de boa noite é exatamente para conseguir um relaxamento. Se o meu bebê está com dificuldade naquele dia, está passando por uma fase de difícil relaxamento, eu tenho que entender como intensificar. Eu aumento o tempo? Eu mudo alguma atividade durante o momento? Eu intensifico alguma atividade durante o momento? Eu auxilio ele a dormir naquele momento? Pô, meu bebê começou na escolinha. Eu voltei pro trabalho. Ele tem medo de quando eu sumo da visão dele, de que eu nunca mais vou voltar. E esse medo é real. Pro seu bebê, é um medo real. Então, por que que eu vou ficar ali? Não, você vai dormir sozinho. Você já sabe dormir sozinho, amor. A mamãe vai sair e deixa lá o bebê com medo, chorando. Se ao meu lado ele se sente seguro para aquele momento, eu vou ofertar essa segurança, tá? Então, fases difíceis vão acontecer muitas vezes, vão ser repetidas muitas vezes. Então a gente precisa sim começar a entender essas fases, entender o que acontece dentro do nosso bebê, então física e emocionalmente, para que possamos ser suporte, para que possamos ser a calmaria, tá? Tem uma pergunta aqui no Instagram. Amar, você é melhor. Obrigada por tudo. Colhe os frutos da rotina que criamos juntas para minha bebê. Ah, obrigada, meu amor. Obrigada. Rotina, gente, é vida. Rotina é libertação. E a rotina com o bebê, ela precisa ser flexível. Quando a gente começa a entender que flexibilidade não significa fraqueza, não significa que a gente vai desaprender tudo o que aprendemos e o que ensinamos. Quando a gente entende que a rotina do bebê deve ser leve, tudo fica mais fácil, inclusive as fases difíceis, tá? Pessoal do Instagram, muito obrigada. Vou dar continuidade aqui com o grupo VIP e terça que vem tem mais um gostinho de live para vocês.